Olá, pessoal. Bora começar então nossa aula. Vamos abordar um pouco essa temática, né, sobre o bem-estar animal e o impacto que isso tem dentro do cenário produtivo, tá? Lembrando que o bem-estar é uma temática que ele extrapola, ele ultrapassa, né, o ambiente de produção e basicamente todos os conceitos que nós iremos trabalhar, que nós iremos abordar aqui, eles se aplicam também no nosso dia a dia, tá? Os animais de estimação, animais domésticos, né? E os demais animais que nós encontramos aí na rua. Então, assim, as informações que a gente vai passar para vocês aqui são informações que vocês certamente vão ganhar uma bagagem, né? Para que vocês possam fazer uma reflexão, principalmente com relação à forma que o homem trata, né, e trabalha com os animais. E, no nosso caso específico, né, vamos tentar focar um pouco mais nos animais de produção, tá? O objetivo dessa formação é que vocês se capacitem como auxiliar em agropecuária. Então, entende-se que vocês serão pessoas profissionais, né, que irão lidar no dia a dia de vocês com, por diversas vezes, né, com a interação com esses animais de produção, né? E a forma de você trabalhar com esses animais diz muito com relação à condição de bem-estar que esse animal vai ter, né, vai ter disponível para ele. A gente tem que trabalhar sempre buscando, né, dar a melhor condição possível para o animal, para que ele possa, né, expressar ali os comportamentos naturais, para que ele possa se sentir num ambiente confortável, para que ele inclusive possa ser mais produtivo, beleza? Então, pessoal, bora retomar, né, aquela representação que eu mostrei, inclusive na apresentação ali da disciplina, né? Mas bora relembrar, bora comentar um pouco sobre, né? Dentro dessa linha de produção animal, dentro do curso, eu fui o responsável, então, por trabalhar com vocês praticamente todas as matérias da parte animal, tá? E, assim, nós abordamos, primeiramente, né, a parte de sanidade, depois a gente falou de nutrição, e agora a gente vai entrar no bem-estar, tá? Então, assim, pessoal, a nutrição é a base, né, quando nós falamos de potencializar o nosso cenário produtivo, a alimentação é o primeiro ponto que nós temos que trabalhar, uma vez que qualquer animal ele necessita, ele requer, né, a priori, de um alimento de qualidade, tá? Uma vez que você disponibiliza um alimento de qualidade, talvez o segundo ponto mais importante seja você garantir sanidade para esse animal, ou seja, que esse animal seja um animal sadio, né? Que você se atente e cuide com a questão de saúde, a questão sanitária desse animal, tá? Até para que ele possa responder de forma satisfatória ao alimento que você proporcionou para ele. E aí, uma vez que a gente estabeleceu ali protocolos e tem uma nutrição bacana, a sanidade está legal, nós evoluímos para outro patamar, o topo, né, dessa pirâmide, que é o bem-estar e o manejo, tá? Eu coloquei bem-estar e manejo porque bem-estar e manejo está diretamente associado, tá? Então, assim, basicamente o manejo que nós fazemos com os animais é que vai dizer se esse animal vai ter uma condição de bem-estar ou não, tá? Então a gente tem que saber como lidar com esses animais, tem que saber a forma que esse animal se comporta, para que a gente possa, dentro do ambiente de produção, tentar conciliar, né, uma situação de conforto para esse animal, uma situação onde esse animal se sinta seguro, onde ele consiga manifestar esses comportamentos naturais e que ele seja também altamente produtivo, tá? Lembrando, pessoal, que sanidade e nutrição são pré-requisitos para que você tenha uma condição de bem-estar, tá? Ou seja, você não vai conseguir trabalhar bem-estar se o animal tiver a nutrição falha, ou seja, o animal estiver passando fome, estiver passando escassez de água, ou tomando uma água de má qualidade, ou um alimento de má qualidade, ou uma forragem, enfim. Você precisa dar alimento e saúde para que esse animal possa ter uma condição de bem-estar, tá? Então, assim, o bem-estar está diretamente associado à manutenção de nutrição de qualidade e sanidade adequada, tá? Então, bora avançar e vamos entender um pouquinho desse conceito de bem-estar, né? Vocês vão ver a expressão bem-estar animal, ou em alguns locais vocês podem ter apenas a abreviação BEA, né? BEA é de bem-estar animal. Vamos ler o conceito e depois a gente começa a discutir alguns pontos dentro desse conceito. Tá? Então, o que é o bem-estar animal? Ele é o grau em que as necessidades físicas, mentais, comportamentais, sociais e ambientais de um animal são satisfeitas,
levando em conta as características fisiológicas e etológicas de cada espécie, tá? Então, pessoal, percebam a complexidade de você analisar o bem-estar animal, tá? Desde aspectos físicos, tá? Ou seja, o animal está sadio, o animal está gordo, o animal está magro, o animal, enfim. Mental, ou seja, comportamental, né? Esse animal ele pode estar com algum trauma, alguma sequela, passou por algum momento de estresse, um pico de estresse muito alto, e aí ele vai ter hábitos como não ingerir ração, vai ser um animal muito assustado, muito bravo, né, com reações muito inesperadas ali, inclusive podendo ser um animal até perigoso na hora de fazer o manejo. Isso é muito comum, né? Quem trabalha com bovino, por exemplo. Então, assim, os animais ficam bravos, ficam assustados, né? Quando a gente vai fazer o manejo. Social, ou seja, a interação de um animal com o outro, né? A forma que esses animais interagem entre si. E ambiental, tá? Que é basicamente a interação do animal com o ambiente. O ambiente é um dos principais fatores que interferem no bem-estar animal. Uma vez que, quando a gente trabalha com. Quando a gente pega um animal, né, vamos imaginar que a gente pega um animal selvagem, domestica ele, a gente não só está fazendo a parte de domesticação, mas a gente está mudando o ambiente que esse animal está inserido. Tá? Então a gente captura o animal no ambiente natural e começa a trabalhar ele no ambiente antropizado, no ambiente modificado pelo homem. Tá? Ou seja, eu mudei as condições ambientais. Tá? E essas condições ambientais elas têm uma influência muito grande no comportamento e no bem-estar dessas espécies, tá? Isso vale para aves, isso vale para bovino de corte, bovino de leite, suínos. É lógico, cada animal, cada espécie vai ter, né, comportamentos diferentes em situações diferentes. Mas eu quero que vocês entendam aqui, né, a complexidade, o alcance desse conceito de bem-estar, tá? Ele não está relacionado só a ambiente, só a temperatura, mas assim, ele envolve todos os comportamentos do animal, desde aspectos físicos, aspectos mentais, comportamentais, de interação animal com animal, interação animal-ambiente, né? Interação animal com a pessoa que está fazendo o manejo. Então, assim, é um conceito muito abrangente, muito complexo, tá? E assim, pessoal, mais importante nessa disciplina, tá? Eu quero passar aqui para vocês que mais importante do que a gente entender o que é o bem-estar animal, entender aquilo que a gente pode ou não fazer com os animais, é que a gente possa, na verdade, sair dessa disciplina, sair desse curso, sensibilizado de que o animal é um ser vivo, tá? E nós, seres humanos, a partir do momento que nós domesticamos esses animais, seja para ser animal de produção, seja para ser um animal doméstico, animal de estimação, nós modificamos, nós alteramos o ambiente que esse animal estaria inserido, tá? E a partir disso, nós temos a obrigação de dar uma condição de vida satisfatória para esses animais, tá? Então, assim, a gente não tem que se atentar com, isso eu posso fazer com o animal, isso eu não posso fazer com o animal. A ideia não é essa, pessoal. A ideia é entender que o animal é um ser vivo, que ele tem as suas necessidades naturais para serem atendidas, tá? As suas necessidades comportamentais, e que nós, como produtores, né, como pessoas que estão trabalhando com esses animais no sistema de produção, nós temos que dar condição para que esses animais consigam, né, expressar os seus comportamentos naturais, ter uma condição de vida adequada, dentro da condição que a gente consegue, dentro da melhor condição que a gente consegue proporcionar para esse animal, beleza? Então tem animais que são mais sensíveis, tem animais que são mais rústicos, mas nós temos que tentar proporcionar a melhor condição possível para eles, tá? E aí, pessoal, duas imagens aqui, né? Uma eu coloquei aqui para simbolizar um suíno, um porco caipira, né? Vamos dizer assim. A primeira imagem, então, seria um porco caipira, né? Aqui uma segunda imagem, uma granja comercial suína, tá? Lembrando que suínos e aves até hoje são sistemas muito criticados, né? Muito condenados com relação à prática do bem-estar animal, tá? O que eu quero comentar com vocês aqui é que, beleza, a gente consegue ter a percepção olhando aqui pela foto, que esse animal, o animal caipira,
ele tem uma condição de bem-estar muito mais adequada do que um animal criado numa granja comercial como essa da imagem à direita, né? Então, assim, beleza, de cara a gente pode deduzir isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que dentro desses dois ambientes, nós temos a capacidade de proporcionar, né, adequações para melhorar o bem-estar desses animais, independente dos dois sistemas de produção. Tá? Ou seja, para mim conseguir dar uma condição de bem-estar para esses suínos da granja comercial, eu necessariamente não preciso mudar eles para um sistema extensivo, para um sistema semi-intensivo, um sistema aberto. Tá? Eu posso, dentro do sistema intensivo, trabalhar condições para que esses animais consigam ter um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, para manifestar os seus comportamentos naturais. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu tenho um galpão com a altura adequada, né, pé direito adequado para permitir uma boa ventilação, que eu tenho instalado ventiladores, exaustores, né, que eu tenho aqui nebulizadores, que eu tenho acesso a água de qualidade, ração balanceada, densidade animal, ou seja, eu tenho a quantidade correta de animal por unidade diária. Eu tenho protocolos sanitários bem estabelecidos. Eu tenho cuidado do tratador, da pessoa que faz o manejo, na hora que ele vai entrar no galpão, na hora que ele vai, enfim, passar pelos animais, de modo que não vai estressar esses animais. Né? Enfim, mesmo dentro de um sistema de produção altamente tecnificado, eu posso colocar medidas de bem-estar. Assim como num sistema caipira como esse, tá? Eu posso ter aqui condições que não satisfaçam, né, os preceitos do bem-estar animal. Então aqui a gente tem um animalzinho aparentemente gordinho, sadio, né? Mas percebam, né? Imagina que esse animal esteja num local aberto, tem acesso ali ao solo para fuçar e tudo, mas vamos imaginar que esse ambiente não tem sombra. Vamos imaginar que esse ambiente não tenha umidade. Vamos imaginar que ele é um animal caipira, que criado solto, e você não tem um manejo sanitário adequado, né? Então, assim, qual desses animais, vamos pensar, estão numa melhor condição do ponto de vista do bem-estar animal? O animal da granja industrial, altamente cuidado, bem cuidado, tendo ali acesso a tudo que ele precisa, né? Densidade adequada, ambiente, clima, tudo 100%, ou um animal desse que é criado solto, ou seja, aparentemente é um animal que tem uma liberdade maior, porém, dentro desse ambiente livre, ele não tem acesso, às vezes, a uma água de qualidade, a um alimento de qualidade, a uma sanidade adequada, não tem acesso à sombra, temperaturas muito elevadas, enfim, tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro que a gente consegue trabalhar o bem-estar dentro de qualquer sistema de produção, tá? Lógico, existem sistemas de produção que são mais severos para o animal e outros mais amenos, tá? É lógico que o animal, num ambiente aberto, num ambiente mais extensivo, a gente consegue, é mais fácil de trabalhar essas questões de bem-estar. Porém, se você não cuidar, mesmo nesse ambiente, você consegue ter violações, né, com relação à não adequação do bem-estar animal dentro desse sistema de produção, mesmo sendo, às vezes, um sistema de produção extensivo aberto. Tá? Então, assim, a ideia nossa, pessoal, é que a gente tenha essa certeza, tá? Que, independente do sistema de produção, há medidas que eu posso adotar, que eu vou proporcionar, que eu vou garantir para esses animais uma melhor condição de bem-estar, tá? Então, seja um sistema altamente intensificado, seja um sistema extensivo, tá? Dentro de cada um deles, existem situações e mecanismos que eu vou adotar para dar uma condição de bem-estar para que esse animal consiga, né, ter o melhor ambiente possível para se desenvolver, beleza? E aí, pessoal, vamos entrar agora numa parte conceitual, tá? A gente vai lendo aqui os tópicos, né, e discutindo cada um deles. Essa parte conceitual ela se aplica tanto no ambiente de produção como no ambiente de cada um, no nosso dia a dia, tá? Então, o que seria, pessoal, o conceito de maus tratos intencionais, né? Então, quando a gente fala de bem-estar,
e uma das coisas mais reprovadas dentro do bem-estar são os maus tratos, né? E a gente vai perceber que existe uma variação nesse conceito de maus tratos. O que seriam os maus tratos, tá? Então, nós temos maus tratos intencionais. O próprio nome já é bem sugestivo, ele é intencional. Então, assim, o que é o maltrato intencional? Ele tem o objetivo de produzir dano físico ou psicológico ao animal. Observa-se, por exemplo, a agressão direta ao animal ou crueldade intencional, tá? Um exemplo bem claro, pessoal, de maus tratos intencionais. Quando o pessoal trabalha muito com touradas, né? Ou mesmo a montaria em touros, que você treina o animal para que o animal fique agressivo. E como é que a gente treina o animal para que o animal fique agressivo? Maltratando esse animal muitas vezes, né? Então isso seria um maltrato intencional, né? Cachorro, muito comum também o pessoal ter esses maus tratos intencionais, porque o cachorro às vezes ficar um pouco mais agressivo, né? Enfim, o animal ele reage dessa forma. Uma vez que ele é maltratado, ele se torna um pouco mais agressivo. Então, sendo que nós temos esses animais que, por algum motivo, o ser humano requer que ele se torne um pouco mais agressivo, a gente acaba tendo essa violação, né? Ou seja, o animal acaba sendo maltratado de forma intencional, tá? Então, o maltrato intencional é aquele que realmente o ser humano vai lá com o objetivo de causar um trauma àquele animal, tá? Pode ser um trauma físico, na hora no sentido de bater, agredir, ou um trauma comportamental, para que esse animal fique mais bravo, fique mais ríspido, né? E possua reações mais nervosas ali, a interação com o homem, por exemplo. Então, isso é altamente condenado, altamente reprovado dentro dessa temática do bem-estar animal, tá? E aí nós temos, pessoal, os maus tratos não intencionais, tá? Esses aqui são situações, muitas vezes por negligência do ser humano, por falta de atenção, tá? Atos realmente irresponsáveis, tá? Você não tem a intenção, às vezes, de lesar, de machucar, de traumatizar o animal, mas você acaba ocasionando, né, enfim, ausência de alguma condição que esse animal necessitaria para ter uma condição de bem-estar. Então, o que seria o maltrato não intencional? Ele é resultante de um conjunto de fatores não premeditados, tais como falta de supervisão, indiferença, negligência, falta de conhecimento ou ainda de patologias psicossociais do tutor, tá? Então, assim, são situações que às vezes a gente não quer submeter o animal, mas a gente acaba submetendo esse animal a uma condição de maltrato por negligência, por irresponsabilidade, por não ter a capacidade de lidar com aquele animal. Então, assim, é fundamental que pessoas que trabalhem com animais, elas tenham a capacidade de entender um pouco do comportamento desses animais e que elas possam ser pacientes, que elas consigam, né, enfim, entrar em sintonia com esses animais no sentido de entender que esses animais eles não têm a mesma capacidade de reflexo, de raciocínio que o ser humano possui, tá? Então, às vezes, não adianta você ser agressivo, não adianta você gritar, não adianta você bater. O animal, ele tem a forma dele de entender as coisas. E a pessoa que faz a interação com esse animal, ela tem que ser capaz de entender esses comportamentos para que ela possa usar isso a favor dela. Então, na hora que você vai domesticar um equino, na hora que você vai domar uma vaca, ou enfim, um animal de estimação, qualquer situação, você tem que entender o comportamento daquele animal e a forma que tu vai interagir com ele para que ele ganhe confiança em você, para que ele te respeite, para que ele goste de você. Então, assim, esses maus tratos não intencionais a gente tem que ficar muito atento, né? Com situações do dia a dia que às vezes a gente acaba negligenciando, seja por não conhecer, ou seja por acreditar que não vai interferir em, né? E a gente acaba às vezes deixando. Exemplo, pessoal, algo bem simples, tá? Mas vamos imaginar que você trabalha numa avicultura, né? E aí você tem ali um bebedouro, um depósito, né? De água que deva passar um dia, tá? E aí você vai lá e, eu acho que dá para passar um dia e viaja, sai de casa, deixa lá o reservatório de água cheio e aí você pega às vezes um dia muito quente, um dia, enfim, os animais vão ingerir mais água, ou você às vezes passa mais que um dia fora de casa, um dia e meio, 2 dias, confiando que aquela água vai dar,
tá? E aí os animais às vezes vão ficar ali 6 horas, um dia, meio-dia, sem acesso à água, tá? Isso seria um maltrato não intencional. Você não teve a intenção de deixar esses animais sem água, né? Mas acabou que o seu ato irresponsável de não ir lá verificar, de não se preocupar com isso, ocasionou esse problema, tá? Poderia ser ração, poderia ser você esqueceu de soltar os animais, né? Então você imagina animais que dormem presos e você tem aquela rotina de soltar todo dia de manhã. Aconteceu que você, por algum motivo, devido à correria ali do dia a dia, teve que sair às pressas por algum motivo, deixou os animais presos. Os animais às vezes ficaram um dia presos, sem acesso à comida, sem acesso à água, sem acesso a um pasto, a um ambiente aberto, né? Então são situações, pessoal, que nós não planejamos, né, gerar um trauma, um problema ali para o animal, mas acontece de forma bastante recorrente, tá? O próprio nome já diz, é um maltrato não intencional, tá? Então a gente tem que tentar se atentar a essas questões, né? Ter preocupação com, e é igual eu comentei no início, entender que esses animais são seres vivos, tá? Do jeito que nós não conseguimos sobreviver num ambiente altamente estressante, um ambiente que não nos proporciona uma condição satisfatória para que nós possamos viver, né? Afinal a gente está sempre buscando o melhor ambiente possível para sobreviver. O animal também ele tem essa necessidade. O animal ele também precisa do melhor ambiente possível para que ele possa se desenvolver, para que ele possa produzir, por sinal, tá? Então, assim, bem-estar e produção, bem-estar e produtividade estão diretamente associados, pessoal. O animal ele não consegue ser produtivo se ele não tiver uma condição de bem-estar adequada, tá? Vamos pensar aqui em bovinos de engorda, tá? Você tem duas situações. Imagina você tem ali um confinamento ou um semi-confinamento com animais muito bravos, tá? Animais traumatizados mesmo, aqueles animais altamente, enfim, bravos, animais bravos, agressivos. E você fornece comida para esses animais, beleza, os animais em determinado tempo eles vão atingir um peso X e você vai abater esses animais, tá? Vamos imaginar agora um outro cenário. Você tem ali um confinamento ou semi-confinamento de animais altamente dóceis, animais muito mansos, né? E você vai ali, coloca comida no coxo, fica brincando, coçando os animais. Qual desses dois ambientes vocês acham que o animal vai ganhar peso e vai ser abatido em menor tempo, né? Certeza, pessoal, afirmo com vocês com bastante propriedade que o ambiente onde você tem animais dóceis, né, animais mais mansos, animais adaptados, acostumados, né, interação com o homem, interação com outros animais, interação com máquinas, com o ambiente, né, são animais que vão se desenvolver melhor, que vão ganhar peso, que vão produzir mais leite, tá? Então, assim, é fundamental que nós tenhamos essa preocupação e que nós possamos proporcionar para os nossos animais, né, essas condições, né, que eles tanto precisam para ter um ambiente adequado para sobreviver. E aí, pessoal, um outro conceito, né, dentro até dessa questão dos maus tratos é a negligência, né? O que é a negligência? A negligência é um dos fatores, né, que acarreta em maltrato não intencional, né? Então, assim, quando não é fornecido os devidos cuidados a animais que estejam sob responsabilidade da pessoa em questão, sendo a negligência intencional ou não. Geralmente é resultante da falha em fornecer recursos básicos necessários, tais como água, alimento, abrigo. Tá? Então, a negligência é o exemplo que eu usei para vocês, por exemplo, do reservatório de água. Tá? Você tinha um reservatório de água com a capacidade X, e aí você simplesmente negligenciou que aquela água iria acabar, e você não foi, não repôs, enfim, não se preocupou com isso. Quando você retorna, os animais estão com sede, se fosse ração, os animais estariam com fome, enfim. Por um ato irresponsável mesmo da pessoa, esses animais passaram por uma condição severa de estresse, tá? Então, assim, é fundamental, pessoal, essa reflexão mesmo, né? A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tem que entender, tem que fazer a reflexão de que nós não podemos tratar esses animais como animais, tá? Esses animais têm que ser tratados como seres vivos. E da mesma forma que nós precisamos ter acesso a alimento, a água, esses animais também precisam, né, de acesso a esses recursos básicos.
tá? Então, assim, a negligência é quando a gente desrespeita o animal, desrespeita o fato desse animal ser um ser vivo com necessidades naturais, assim como nós seres humanos, tá? A gente tem que entender que esses animais precisam, né, dessas condições mínimas, pelo menos, serem mantidas, tá? É lógico que a gente consegue proporcionar muito mais a esse animal, mas que essas condições mínimas, pelo menos, sejam mantidas, tá? Então a gente tem que entender o animal, a gente tem que entender os hábitos desses animais, o comportamento. A gente tem que trabalhar com esse animal para poder diminuir o máximo possível os traumas que esse animal pode ter, tá? Até, conforme nós falamos anteriormente, esse animal que seja um animal mais produtivo, beleza? Então, a negligência, pessoal, é um ato irresponsável mesmo, normalmente do proprietário ou do cuidador desses animais, beleza? E aí, um outro conceito dentro da questão do bem-estar animal é o conceito de crueldade, né? Crueldade é uma palavra forte, né? Mas o que seria crueldade do ponto de vista conceitual? Né? Qualquer ação que gere sofrimento ou danos desnecessários aos animais. Tá? Uma demonstração clara de crueldade é a falta de cuidados veterinários no caso de feridos ou lesões abertas, ou animais que fiquem presos, acorrentados, sem possibilidade de se mover ou deitar. Tá? Exemplo de crueldade, pessoal, a gente vai ver muito isso em animais de estimação. Né? Muito comum a gente ver coisas bem tristes aí na mídia, né? Animais que ficam presos, acorrentados, que apanham, que não tem, enfim, que não tem realmente liberdade alguma. Quando a gente fala de crueldade, pensando em animais de produção, você vai ter aí vertentes, né? Que vai falar que crueldade é você trabalhar com granjas comerciais, tanto de aves quanto de suínos. Vai ter pessoas que vão falar que isso é algo cruel, né? Mas vamos pensar na crueldade, não nesse ponto de vista mais sensacionalista, mais radical, né? Nós vamos pensar na crueldade no sentido de você realmente lesar o animal, né? Dentro desse conceito mesmo, de você machucar o animal de forma não intencional, de você proporcionar uma condição ali cruel a esse animal, sem necessidade alguma, tá? Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo, né? Trabalhar de forma muito harmônica com esses animais, tá? O animal de produção, ele é um animal que ele foi domesticado pelo homem, tá? Então o homem privou esse animal de uma condição de liberdade. Então, assim, uma vez que o homem fez isso, o homem também é responsável por, né, garantir condições adequadas de vida para esse animal, tá? E nada justifica, pessoal, você agir de forma cruel com o animal, tá? Seja por um momento de estresse pessoal. É muito comum o pessoal, quando está pensando no do manejo de gado, né, gado de corte, o pessoal está na lida aí no curral, e às vezes por um motivo de estresse ou agitação, você vai ali ter um ato de crueldade, você vai espancar um animal, você vai bater no animal, né? Isso não se justifica, pessoal, isso não pode ser tolerado, tá? Então, assim, a gente evita ao máximo, pessoal, essa questão da crueldade, né? Embora assim, a gente saiba que, beleza, maus tratos não intencionais, negligência, não que isso possa ser perdoado, mas são situações que realmente, por vezes, vai acontecer, né? Agora, o ato cruel é quando o homem, né, quando o indivíduo, ele realmente, ele, ele aceita, né? Ele impõe a vontade dele em bater, em sacrificar, em matar esse animal, em fazer esse animal sofrer, tá? Então é algo que a gente não deseja, beleza? E aí, pessoal, trago uma imagem aqui para a gente fazer uma série de reflexões sobre, né? Então a gente tem aqui um animal muito magro, né? E aí vamos pensar nesses conceitos que nós verificamos agora, né? O conceito de crueldade, pessoal, se aplica em algo... Porque, assim, é muito comum, a gente vê muito nas mídias, né? As pessoas pegam, às vezes, uma imagem e elas começam a fazer os julgamentos dela, tá? E o que eu quero aqui, ao final dessa disciplina, ao final dessa aula, né? É que vocês possam ter a mente um pouco mais aberta, para que vocês possam enxergar casos e casos e ter a melhor resposta possível para poder justificar determinadas situações, né, para poder embasar e comentar, né, determinadas situações. Então, bora lá, a gente tem um animal aqui, e aí, beleza. Vamos pensar no conceito de crueldade. Será que o conceito de crueldade se aplica, né? O que a gente tem que olhar, pessoal? Beleza, o animal magro, aparentemente debilitado de alguma
forma, né? Mas, beleza. A gente percebe o que? O animal não tem pastagem, a gente não vê uma fonte de forragem. Só que é um animal que ele está inserido numa realidade semiárida, né? Uma realidade onde a escassez de alimento é algo natural, né? Em algumas épocas do ano, isso é ainda mais acentuado, beleza? Então, pessoal, o conceito de crueldade não se aplica aqui, tá? Porque você tem um animal, que ele tem um ambiente aberto, né? Creio eu que esse animal tem acesso à água, né? Vamos pensar, porque também é muito comum no semiárido, às vezes, por determinadas épocas do ano, não ter tanta disponibilidade de água assim, mas vamos pensar que ele é um animal que ele está apenas com dificuldade de receber um alimento adequado, porque é um ambiente que não proporciona uma forragem de qualidade, você não consegue produzir um milho para fazer uma silagem, que às vezes o produtor é um produtor de condição financeira tão baixa que não consegue às vezes suplementar esses animais, tá? Então o conceito de crueldade não se aplica numa realidade dessa, tá? Maltrato intencional, pessoal, também não, tá? Por quê? Falando para vocês que o cara responsável por esse rebanho aqui, por esses dois animais, esses três animais, por sinal, ele certamente gostaria de ter alimento, gostaria de ter forragem, gostaria de ter um pasto, né, bem formado, porém a condição ambiental ali não é tão satisfatória assim para a produção desse alimento para esses animais, né? Então também não é algo intencional, né? Então a gente poderia dizer que esse animal está sofrendo por um maltrato não intencional, uma vez que você é o criador desses animais, né? Você é o responsável por eles e por questões ambientais você não consegue dar a condição adequada, né? Para que esse animal tenha ali uma dieta legal, tenha uma sanidade bacana, que ele tenha, enfim, que ele consiga, né, manifestar os comportamentos naturais dele, tá? Então, assim, não é algo intencional. Isso aqui não seria o quê? Um maltrato não intencional, tá? O animal realmente está submetido a uma condição um pouco mais severa, mas não é de forma intencional, tá? E assim, sempre que a gente for avaliar uma situação, a gente tem que entender o cenário que isso está inserido, tá? Se você vê um animal nessa mesma condição, pessoal, aqui na região norte, tá? Falo aqui para vocês da cidade de Colorado, aqui no estado de Rondônia, tá? Onde praticamente a chuva, 8 meses do ano, pelo menos, né? Então, assim, você tem um animal nessa condição, aqui em Rondônia, onde você tem muita chuva, muita água, terra fértil, enfim, você tem condição satisfatória para produzir forragem para esse animal pelo menos 9 meses do ano, tá? Esse animal não pode passar mais que 30 dias no período de estiagem. Se você tem um animal nessa condição, a gente sim pode caracterizar como um maltrato intencional, tá? Porque para esse animal, dentro de um cenário favorável para a produção de alimento, para que você proporcione sanidade a ele, e ele mesmo assim não apresenta essas características, primeiro, o animal pode ser um animal doente, né? Mas normalmente atos irresponsáveis, atos de negligência da pessoa que trabalha com esses animais. É um ato irresponsável do produtor, porque às vezes o cara tem excesso de animais, o cara tem uma pastagem mal formada, e aí você gera então situações muito similares a essas, beleza? E aí, pessoal, com relação à classificação do bem-estar animal, a gente pode classificar o bem-estar animal, né, em três segmentos, vamos dizer assim, tá? Nós temos um bem-estar inadequado, um bem-estar parcialmente adequado e o bem-estar adequado, tá? O inadequado é aquilo que a gente não deseja, o animal ele não vai ter um ambiente legal, tá? O parcialmente adequado é quando a gente consegue dar uma condição para esse animal, mas não é a condição que esse animal precisa para sobreviver, né, de forma satisfatória. E o adequado é aquilo que a gente efetivamente tem que dar para esses animais, tá? Vamos ver de forma um pouco mais detalhada cada um desses. Pessoal, falando um pouquinho então do bem-estar inadequado, né? Quais seriam as condições, né, que caracteriza esse bem-estar inadequado? Basicamente, quando você tem o quê? Recursos ambientais insuficientes, né, para a execução do comportamento natural.
quando você restringe de forma severa o espaço que esse animal tem disponível, quando você interfere, né, no contato social inadequado com animais da mesma espécie, quando você coloca esses animais de modo que eles apresentem comportamentos anormais. E uma outra situação é animais apresentando medo na presença do tutor, do tratador, do cuidador, do responsável, né? Então, assim, igual a gente comentou até lá no início, a pessoa que trabalha com animal, ela tem que ser uma pessoa capaz de ter sensibilidade, de conseguir entender que esses animais, eles não têm a mesma capacidade, né, de pensamento, de raciocínio que o ser humano possui, e, consequentemente, ela tem que ser uma pessoa que saiba interagir com esses animais, até para usar isso a favor dela, né? Então, quando você tem animais ali que eles demonstram não confiar na pessoa que está trabalhando de forma diária, né, com ele, isso é um sinal de uma condição de bem-estar inadequada, tá? Então, o animal ele tem que se sentir confortável na presença do homem que trabalha com ele. Então, assim, se for uma vaca de leite, ela tem que se sentir bem com a pessoa que vai estar fazendo a ordenha. Se for um animal num confinamento, ele não pode se assustar com o barulho da máquina, com a pessoa que vai fazer o trato. Imagina se for um trato manual ali, colocando a comida, a ração ali num balaio, né? Então, assim, tem que ser um animal que ele tem que confiar, ele tem que se sentir bem na presença da pessoa que é o responsável por cuidar dele, beleza? Então, essas condições, pessoal, são todas condições que a gente classifica como bem-estar inadequado, tá? E o que seria, então, o bem-estar parcialmente adequado? Quando você tem recursos ambientais parcialmente satisfatórios, ou seja, você tem recurso, mas não é o que o animal necessariamente precisa. Você dá água, mas não é água de qualidade. Você dá ração, mas não é uma ração balanceada. O animal tem espaço, mas não é o melhor espaço que ele poderia ter, tá? Situações como essa. Algumas restrições de espaço, né? Atividades comportamentais limitadas, ausência de eventos positivos de interação entre os animais e o tutor e o cuidador, tá? Aqui você não vai ter ali um medo, né? Uma resposta reativa do animal ao cuidador, a pessoa que faz o manejo desses animais, mas você não tem aquela confiança do animal com a pessoa, tá? Então, assim, quando a gente vê animal realmente dócil com a pessoa que cuida, que trata, é sinal que você tem ali uma condição de bem-estar adequada, tá? Qualquer coisa fora disso, pessoal, denota, né, uma condição de bem-estar parcialmente adequada, beleza? É lógico que, assim, fatores genéticos, o manejo, o sistema produtivo em si, ele interfere também um pouco nessa questão comportamental, né? Você não pode querer que, às vezes, o animal criado a pasto, no sistema extensivo, ele apresente comportamentos próximos de um animal criado confinado, né? Com acesso ao coxo, com o tratador passando ali 2, 3 vezes ao dia, tá? Então, essas questões têm que ser levadas em consideração também. Mas fato é, o, o animal ele tem que ter uma relação, uma confiança com a pessoa que faz o manejo, com o responsável, né? A pessoa que está de forma mais contínua interagindo com esses animais. Então, tem que existir um certo nível de confiança, um certo nível de entendimento para que o animal realmente ele não tenha medo, né? Ele entenda que aquela pessoa está ali para poder complementar as necessidades dela, não para limitar em algo, né? E aí vamos falar então, né, para fechar agora, do que seria o bem-estar adequado, a condição adequada que nós desejamos para o animal, né? Então o animal ele tem que ter o quê? Recurso ambiental suficiente, o animal tem que ter liberdade para se movimentar e possibilidade de execução de grande parte dos comportamentos naturais, tá? A ideia do bem-estar é que esse animal, pessoal, ele se assemelhe o máximo possível de uma condição que ele teria se ele não tivesse confinado, se ele não tivesse preso, se ele não tivesse sido domesticado, tá? Contato social com animais da mesma espécie, tá? Então a gente evita trabalhar com esses animais isolados, né? Então, o animal ele tem que ter interação com animais da mesma espécie, para ele manifestar os comportamentos naturais, né, daquela espécie. Ocorrências de eventos positivos de interação, né, com a pessoa que faz ali o manejo, o trato, que cuida desse animal, né? Ausência de comportamentos anormais de qualquer natureza, ou seja, o animal que está numa condição de bem-estar adequado, ele não vai apresentar comportamento anormal, tá? Se ele apresentar um comportamento anormal, é porque alguma coisa não está correta, alguma coisa não está certa dentro do ambiente
que ele está inserido. Então, você vai ter que adequar isso de alguma forma, né? E o animal calmo e com demonstrações de emoções positivas, né? O animal fica, de certa forma, feliz, o animal ele fica tranquilo, tá? Exemplo, pessoal, gado de leite, né? Gado de leite extremamente dócil e tal. Então, assim, é um animal que você proporciona o máximo possível de uma condição de bem-estar, tá? Você fornece ventilação, você fornece área de descanso, área de lazer, alimentação de qualidade, sanidade bacana, o animal é dócil, o rapaz que faz a ordenha é o mesmo que coloca a ração, então o animal ele cria, né, essa confiança no tutor, no cuidador, no tratador ali, da pessoa que faz o manejo, né? Então é isso que a gente deseja, pessoal, uma condição de bem-estar adequada, né? Todas as necessidades normais, básicas, naturais do animal devem ser supridas, tá? Para garantir que esse animal seja um animal que consiga, né, ter ali o instinto dele sendo manifestado de forma contínua e que ele responda também do ponto de vista produtivo, tá? O animal não estressado, o animal numa condição de bem-estar satisfatória, ele vai ser um animal que ele vai produzir mais e em menor tempo. E aí aqui apenas uma imagem para a gente refletir sobre também, né? Nós temos duas situações, embora nós tenhamos diversos fatores que interferem, né, nessa questão do comportamento do animal, e a genética, ela é um desses fatores, né? Fiz questão de colocar aqui dois animais de raças, vamos colocar que sejam animais Nelore, né, mas animais de raças brancas aí, vamos imaginar que seja Nelore ou variação de Nelore, né? E aí nós temos aqui na primeira imagem mais à esquerda, nós temos um animal bem agressivo. Inclusive o rapaz que estava fazendo o manejo, né, teve que subir no curral para poder não tomar aí um esfregão do boi, tá? Já na imagem de baixo nós temos também um animal, Nelore, porém ele está interagindo, né, com a criança, tá? Então assim, a gente às vezes não pode, pessoal, simplesmente culpar a genética. Que animal de determinada raça é bravo, determinado animal de outra raça é mais dócil, tá? Embora a gente tenha essas diferenças, tá? Tem animais que são mais tranquilos, tem animais que são mais agitados, mas todos os animais são passíveis de desenvolver essa confiança, tá? A partir do momento que esse animal ele se insere num ambiente que proporciona a ele condições satisfatórias para que ele consiga se sentir bem, tá? Independente da espécie, independente da raça, independente da idade, esse animal ele vai ter, né, comportamentos que vão demonstrar a satisfação dele com o bem-estar que ele está inserido, tá? Então, assim, não adianta a gente julgar um animal, falar que o animal às vezes é agressivo, o animal é estressado, por causa da raça, por causa da espécie, tá? Não é. Uma vez que você insere o animal num ambiente adequado, você maneja esse animal da forma correta, todo animal ele é passível de manifestar o que? Interação social com o cuidador, com a pessoa que faz o manejo, com outros animais, tá? Então, assim, se você tem animais agressivos na propriedade, animais bravos, animais, enfim, é porque alguma condição de bem-estar não está sendo atendida, tá? E por isso que esses animais, então, eles demonstram esse comportamento reativo, tá? Ou seja, ele está reagindo a estresse, a situações ambientais que ele tem acesso, que ele está sendo limitado de alguma forma, e aí ele se manifesta de forma, às vezes, agressiva, de forma violenta, tá? Então, assim, a gente tem, pessoal, que entender isso para que a gente possa compreender, né, a melhor forma de trabalhar com esses animais para dar a esse animal a melhor condição possível, beleza? E aí, pessoal, continuando essa parte conceitual, né, o que seriam os animais domésticos, né? Os animais domésticos, pessoal, são basicamente todos os animais que o homem domesticou, né? E aí envolvem desde animais que nós usamos para produção, animais de estimação, cães, gatos, aves, enfim. Basicamente, pessoal, todos os animais que nós temos aí uma interação com o homem, né, com o animal, o homem domesticou, o homem tirou esse animal do ambiente natural, né, e passou então a ser responsável por ele, passou a cuidar dele, passou a inserir ele num ambiente diferente do natural, né, para, enfim, para a produção de leite, para a produção de carne, para lazer, né, enfim, uma série de situações, tá?
Então, basicamente, animal doméstico seria isso, pessoal. Vou deixar o conceito aqui para vocês, mas não vou me atentar a ler o conceito, né? Mas seria basicamente isso. Animal doméstico é aquele animal que foi domesticado pelo homem, tá? A imagem aqui para ilustrar, então, basicamente, o homem domesticou praticamente um monte de animais, né? Com finalidades diversas, desde transporte, no caso do bovino, do equino, né? Dos muares, para alimentação, cães, suínos, aves, né? Para animais domésticos, né? Estimação, cães, gatos, coelhos também servem para alimentação. Enfim, o homem domesticou praticamente um monte de espécies, né? E hoje nós somos dependentes, na verdade, desses animais domésticos, né? Para a produção de proteína, produção de ovos, enfim, são essenciais mesmo para a manutenção da vida na Terra, né? E aí, evoluindo então nesse conceito do que seriam os animais domésticos, nós temos dentro dos animais domésticos, nós temos animais de produção, que são aqueles que a gente cria, né, buscando produzir algo, né, produção de carne, produção de leite, né. Nós temos animais de trabalho, exemplo, animais para tração, animal para transporte, né, então os equinos, os equídeos, né, os moares, os touros, né, que há muito tempo eram utilizados para tração de implementos agrícolas, carroças, enfim. Então, esses eram animais para trabalho, né. E os animais de estimação, cães, gatos, aves diversos, né? Então são categorias aí dentro dos animais domesticados. Então o homem, quando ele começou a domesticar os animais, ele teve aí diversas necessidades, né? Desde um animal para ajudar ele no deslocamento, né? Animais para produzir algo para ele, um alimento, algo nesse sentido, e animais para fazer companhia, né? Para realmente animal de estimação, animal para ele cuidar e interagir ali com ele. Tá? Dentro desses animais domesticados, nós temos um outro grupo, que são os animais que são destinados para pesquisa científica. Então, o que seriam esses animais? São considerados como atividades de pesquisa científica todas aquelas relacionadas, né, com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos e imunobiológicos. Ou seja, são animais que são destinados para testes, né? Principalmente na questão de testes farmacológicos, beleza? Então, é uma outra categoria de animal que a gente vê muita discussão sobre, né? Mas fato é que a existência desses animais é algo necessário, né? Para que a gente consiga ter os avanços dentro das áreas de pesquisa, principalmente na área de saúde, na área de nutrição, né? Então, essa imagem aqui, ela traz muito, né? De forma mais aplicada ao cenário de produção, animais destinados para pesquisa, para uso em pesquisa, né? Então são animais de bovinos fistulados, né? Bovinos fistulados são animais que você, na verdade, cria uma porta de acesso ao ambiente ruminal, né? O animal ele tem ali o rumen funcionando e ele proporciona que o ser humano tenha acesso, né, ao que acontece dentro desse ambiente ruminal, tá? E boa parte das pesquisas, da evolução que nós tivemos com relação à nutrição animal, nós devemos aos estudos feitos, né, com animais fistulados, né, com esses animais, porque a partir do momento que você tem acesso àquele ambiente, você consegue estudar ele de forma mais aprofundada, você consegue entender melhor, né? E assim, nós temos hoje muita coisa positiva, né, que só foi conseguida com o uso, através da ciência, né, com o uso desses animais, onde você tinha a possibilidade ali de interagir, de compreender o ambiente ruminal dentro de um animal vivo, né? Então, assim, às vezes você estudar o funcionamento do animal, de um animal morto, né? Entender o intestino, o funcionamento ali de um animal morto é uma coisa. Agora, você entender como aquilo realmente funciona com um animal vivo é outra realidade. Então, assim, isso realmente proporcionou um avanço muito significativo na área de nutrição animal. E por mais que seja algo por diversas vezes reprovado, o pessoal é muito sensacionalista, o pessoal gosta muito de criar caso em cima dessas situações, a gente tem que entender que os avanços, né,
Muitos avanços foram conseguidos, então, em decorrência, né, desse avanço científico, né? Então, assim, esses animais eles são fundamentais para que outros animais sofram menos. Esse é o pensamento que nós temos que ter com relação ao uso de animais para a ciência, uso de animais para a pesquisa, tá? Que às vezes um ou outro animal ele vai ter uma condição ali um pouco mais estressante, um pouco mais severa, mas essa condição severa, estressante que esse animal está sendo submetido, ela vai proporcionar menos sofrimento e vai proporcionar uma melhor condição para um outro animal de produção, tá? Então a gente tem que ter dessa forma porque é basicamente assim que realmente funciona, tá? E lembrando, pessoal, com relação a animais usados na pesquisa científica, existe uma série de protocolos, de recomendações que são seguidas, que devem ser seguidas, tá? Então, assim, não é chegar, pegar e usar o animal de qualquer forma, assim, dar ele condições ali de bem-estar, de conforto. Enfim, o animal, ele, mesmo ele sendo utilizado para essa finalidade de pesquisa, existe uma série de protocolos e recomendações que são adotadas para que esse animal sofra o menos possível, para que ele consiga ter, né, um ambiente mais próximo do normal, que esse animal realmente não seja submetido a condições severas e extremas de dor, enfim. Há um cuidado especial com esses animais, tá? Então esses animais não são tratados de qualquer forma, igual às vezes a mídia expõe e muitas discussões acabam falando sobre isso, tá? A exemplo daqueles animais fistulados que a gente comentou da imagem anterior, são animais que eles têm acesso a pastagem, ração, enfim, não são animais que passam fome, não são animais, enfim, pessoal, são animais que têm a vida normal, são animais muito bem cuidados, muito bem manejados, por sinal, até porque garantir que um animal desse esteja vivo é algo essencial, né? Então, assim, são animais muito bem cuidados, animais muito dóceis, muito mansos, né? E assim, o pessoal às vezes acaba exagerando na hora que vai fazer julgamentos com relação a casos como esse, beleza? Continuando essa parte conceitual, pessoal, o que seria ferir, né? Ferir é a ação que produza chaga, fratura, contusão ou qualquer lesão que afete a integridade de tecidos e estrutura óssea, tá? Então, o ferimento, né, é algo também muito reprovável dentro dessa temática do bem-estar animal, é você ferir um animal, né? Então, é algo totalmente desnecessário, é algo totalmente reprovado. Mutilar já é algo um pouco mais severo, né? Mutilar é cortar, retalhar, causar deterioração, retirar do animal órgão, membro do corpo ou parte dele, tá? Isso é mutilar. Inclusive, a gente pode entender até a castração cirúrgica mal feita como um ato de mutilação, tá? Tá tirando um pedaço do animal, uma parte do animal, e quando você não faz ali o procedimento da forma adequada, usando anestésico, sedando o animal, para que o animal não sinta dor, você está proporcionando uma condição de mutilação desse animal, tá? Outra situação, uma cirurgia de discórnia, né? Quando você não faz o procedimento da forma correta, com sedativo adequado, você está mutilando o animal. Ato de abuso é quando você obriga o animal a desempenhar uma atividade que não integre seu repertório natural de comportamentos, ou submetê-lo a situação que impeça a livre manifestação de seus comportamentos naturais, tá? Então, realmente é você forçar o animal a fazer algo que naturalmente ele não faria, tá? Então, assim, quando você pega um equino, é um animal, teoricamente é um animal forte, tá? Com capacidade de tração, transportar peso, carga, enfim, né? Agora, quando você pega, por exemplo, imagina aí um ovino, um animal pequeno, de menor porte, é um animal que não tem tanta força, tá? Mas se você fazer com que um ovino tenha que tracionar algo, tenha que botar força, a gente pode classificar isso como um ato de abuso, porque é um animal que não tem capacidade de executar determinada atividade, tá? Não foi um animal que ele não tem essas características, né? Quando a gente pega um cavalo, quando a gente pega um touro, são animais fortes, músculo, enfim, com capacidade de tração, com força, né? Diferente às vezes de um ovino, de um animal menor, enfim, que totalmente destinado a outra finalidade, beleza?
Então, ato de abuso é quando a gente realmente obriga o animal a desempenhar um comportamento que ele naturalmente não teria. O ato de crueldade, né? A gente comentou bastante sobre isso. Então, assim, realmente a crueldade é algo que o ser humano ele escolhe, ele opta por agir contra o animal, né? Então, assim, ele vai causar ali um trauma, uma lesão, um estresse, enfim. O conceito está aqui, eu não vou ler porque é um conceito bem grande, pessoal, mas o próprio nome já diz, é um ato de crueldade, né? É você realmente submeter o animal a uma situação de dor, de estresse, de violência, que isso vai traumatizar o animal, vai gerar uma série de transtornos comportamentais, psicológicos nesse animal, e certamente vai ser um animal traumatizado, tá? Então o ato de crueldade dentro do bem-estar é algo assim muito extremo, tá? E é triste que a gente ainda vê bastante casos, né, de atos cruéis, principalmente com animais de estimação, beleza? E aí um termo que eu trago aqui para vocês, né, é o vivisecação. O que seria essa vivisecação, né? É um ato invasivo realizado em animal vivo, pessoal. Trouxe isso para vocês e até trago a foto aqui, né, logo na sequência, da castração, né? Então a gente fala de vivisecação, é você cortar o animal vivo, né? Então você imagina o procedimento de castração da forma que ele normalmente é feito, a castração cirúrgica, né? O animal contido no tronco, se debatendo ali, o corte é feito sem nenhum tipo de sedativo, sem nenhum tipo de anestesia. Então assim, pessoal, em práticas como essa, a cada dia que passa, estão com os dias contabilizados, tá? A pressão é muito grande para que a gente evite atos lesivos, atos traumáticos, né, dessa natureza para o animal, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer qualquer procedimento no animal, cortar, fazer uma cirurgia, algo nesse sentido, o médico veterinário ele vai entrar ali com anestésico, com sedativo, o animal vai ficar contido, bem imobilizado, para que ele realmente seja submetido ao procedimento, mas ele não sofra dor, não sofra estresse, né? Não seja um processo tão traumático assim para esse animal, tá? Então, assim, não vamos mais castrar o animal, não. A gente vai fazer a castração, porém essa castração tem que ser feita da forma mais racional possível, né? De forma menos traumática possível para o animal. Vou fazer um procedimento cirúrgico. Todo cuidado para que esse animal não sofra, não sinta, né? Dor, estresse, enfim. Então, pessoal, são cuidados que a gente tem que ter, né, com esses animais. É uma preocupação constante que a gente tem que ter com esses animais para que eles realmente não sofram, né? A gente não quer que o animal sofra dor, o animal se estresse, o animal tenha a ausência de itens, componentes básicos, né, para a manifestação dos seus comportamentos naturais. Então, o animal tem que ter acesso a uma comida de qualidade, água de qualidade, um ambiente adequado para esse animal ficar, né? Então são situações que a gente tem que ficar bastante atento, né? Que às vezes a gente acaba fazendo no dia a dia e não consegue imaginar o impacto, né? Que isso gera no próprio animal. A gente não consegue imaginar às vezes o quanto esse procedimento é traumático, o que isso vai acarretar na vida do animal dali para frente. E aí, baseado em todos esses conceitos, né, que a gente viu de crueldade, de agressão, nós temos essa temática do bem-estar, é uma temática muito atual, né, muito discutida, muito questionada, né, mais para uso em pesquisa, enfim. Nós temos uma legislação hoje muito forte, né, que, que realmente estabelece limites. Eu não vou pontuar, não vou ficar lendo a lei, né, mas talvez a principal lei que nós temos aí é a Instrução Normativa 53, de 6 de novembro de 2008, do Ministério da Agricultura. E ela estabelece o que? Os procedimentos gerais de recomendação de boas práticas de bem-estar para animais de produção e de interesse econômico, REBEM, abrangendo os sistemas de produção e o transporte, tá? Então essa instrução normativa, eu vou postar ela na íntegra para vocês, tá? Vocês façam a leitura desse material. É um material muito completo, porque ele vai estabelecer, né, os preceitos, as recomendações com relação ao bem-estar, desde o sistema produtivo até o sistema de embarque e abate. Então, assim,
todo o procedimento, desde os cuidados com o animal, até o momento que ele vai ser abatido, né, transportado e abatido, essa instrução normativa ela vai trazer de forma bastante detalhada para a gente, beleza? Então, assim, a legislação ela existe, pessoal, porque se você não tiver um amparo legal, ações negligentes, ações irresponsáveis são cada vez mais comuns, tá? Então, a lei ela está aí para impor regras, impor limites, né? Estabelecer procedimentos, padrões, para que as pessoas possam seguir. E quando as pessoas não seguem, né? A lei ela tem que estar aí para poder punir, penalizar, responsabilizar essas pessoas, tá? Porque a gente tem que entender que o animal ele é um ser vivo, ele necessita, assim como nós, né, de um ambiente que proporcione a ele condições satisfatórias para a sobrevivência, que ele necessita de condições básicas para sobreviver, como alimento, como sanidade, como enfim, um ambiente propriamente dito, né, um espaço adequado. E uma vez que nós, seres humanos, a partir do momento que nós domesticamos esses animais, nós temos a obrigação, né, de dar essas condições para que esses animais de produção consigam, né, dentro desse ambiente modificado pelo homem, manifestar de forma total ou parcial seus comportamentos naturais, beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui essa parte mais conceitual, mais introdutória, tá? Eu creio que foi bastante produtiva. Qualquer coisa pode postar dúvida lá no fórum, beleza? Tem o chat também, durante toda a aula 5, eu estou ali disponível no chat, se alguém quiser interagir, mandar mensagem. O vídeo fica postado no YouTube, se alguém quiser perguntar lá pelo YouTube também, pode perguntar que eu respondo por lá, sem problemas quanto a isso, tá? A intenção é que vocês realmente usem as ferramentas de interação e que o conteúdo tenha ficado claro para vocês, tá? Vocês têm material em PDF de referência, né? Tópico 1, tópico 2. Então, assim, leiam o material, é um material mais informativo, tem mais informações. Aqui a gente acaba abordando num aspecto um pouco mais prático, né? Um pouco mais resumido, um pouco mais focado em alguns pontos. Lá o material é mais completo, ele traz informações mais gerais, mais genéricas, que talvez seja interessante que vocês tenham isso também, beleza? Agora a gente vai avançar para o nosso segundo tópico, pessoal. Essa aula 5, né, então, é referente ao tópico 1 e tópico 2, né? Então, tópico 2, a gente vai falar de avaliação do bem-estar e as 5 liberdades, tá? Então, é um ponto para a gente fechar mesmo essa parte introdutória. E aí, na próxima aula 5, né, que é a aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de produção. A gente vai falar um pouquinho do bem-estar na bovinocultura, do bem-estar na suinocultura, do bem-estar na avicultura, tá? A gente não vai pontuar criação por criação. A gente vai tentar trabalhar de forma mais conjunta, pegar as 3 áreas de criação, né, e trazer pontos questionáveis, pontos que podem ser ajustados dentro de cada uma delas, beleza? Como nosso tempo não é tão grande assim, é um módulo de 20 horas, né? Então a gente vai abordar esse aspecto mais superficial. O que eu quero que vocês entendam aqui, principalmente acima de tudo, pessoal, essa preocupação com o bem-estar animal, esse entendimento que o animal é um ser vivo e ele necessita de condições básicas para se manter, para sobreviver, né? E que é obrigação nossa, obrigação do ser humano, proporcionar essas condições ao animal, tá? E que o animal não pode ser, então, submetido a essas condições severas de maus tratos, negligência, enfim. Pessoal, então vamos focar agora nesse tema de hoje, né? O tema de agora, na verdade, né? Avaliação do bem-estar e as 5 liberdades. O que seria isso, tá? Então, primeiro a gente vai falar dos fatores que influenciam no bem-estar animal. A gente até comentou de alguns no tópico anterior, mas bora lá, né? A imagem aqui, ela é bem dedutiva, né? O primeiro fator que pode influenciar de forma direta o bem-estar animal é o homem, tá? É a interação do homem com esse animal, tá? Desde o momento em que o homem decidiu domesticar os animais, ele passou a interferir, a influenciar o bem-estar desse animal, dessa espécie, né? E, pensando numa realidade mais pontual, a pessoa que lida com o animal no dia a dia, o peão, o funcionário, o patrão, o fazendeiro, enfim, a pessoa que está no dia a dia, o tratador, a
pessoa que está no dia a dia lidando com os animais, tá? Ela tem um forte impacto, né, na questão do bem-estar desse animal. Inclusive, a gente viu lá atrás, quando a gente tem condições de bem-estar inadequado ou parcialmente inadequado, normalmente o animal ele tem uma estranheza, uma reação de rejeição pela pessoa que faz o trato, pela pessoa que está de forma mais contínua lidando com ele no dia a dia, tá? Então, o primeiro fator que influencia no bem-estar, pessoal, é o homem, tá? Desde o momento que o homem decidiu domesticar o animal, até os dias de hoje, onde o homem faz o manejo, né? Cuida desses animais de forma contínua e diária, então, esses animais, eles sofrem uma forte influência, né? Dessa interação com o homem, tá? Um outro ponto que interfere de forma significativa é a sanidade, tá? Então, a sanidade é outro fator que está diretamente associado, diretamente ligada ao bem-estar animal, tá? Então, protocolo vacinal, as vacinas dos animais, as medicações que são feitas nesse animal, né? Que vai isentar ele de endo e ectoparasitas, de doenças infecto-contagiosas, né? Então, o animal que ele está sadio, né? O animal que tem a sanidade dele garantida, é um animal que vai ter uma condição de bem-estar muito mais satisfeita. Um animal que não está sadio, um animal doente, um animal fraco, debilitado, é um animal que vai sofrer mais, é um animal que não vai ter uma condição de bem-estar satisfeita, não vai ter uma condição de bem-estar adequada. Tá? Então, o segundo ponto que a gente pode trabalhar, a gente pode abordar aqui, é essa questão da sanidade. Tá? Então, a sanidade é essencial para que o animal tenha bem-estar. Terceiro ponto que a gente vai abordar nessa aula é o quê? Fatores climáticos, o ambiente, né? Então, assim, o frio, a chuva, o sol, a vegetação. Então, são todos fatores, ou seja, os fatores ambientais, eles influenciam de forma muito significativa a questão do bem-estar, né? É lógico que esses fatores ambientais, eles vão ter interação com o animal. Então, determinados animais vão reagir de determinada maneira a um fator ambiental, tá? Mas vamos pensar apenas na influência que o fator ambiental tem na produção de forragem. Agora eu vou remeter vocês àquela imagem que a gente viu da vaquinha magra lá no semiárido, né? Então, assim, a vegetação ali impacta de forma significativa no bem-estar daquele animal. É um animal que não tem alimentação adequada, um animal que às vezes não tem acesso à água de qualidade, é um animal que não tem uma condição de bem-estar satisfeita. O animal está lá magro, doente, né? Calor demais, frio demais, chuva demais. Então, são todas condições, situações, né, do meio ambiente que vão impactar no comportamento desse animal. Ou seja, se chove demais, o animal vai ter um ambiente ali muito barrento, úmido, a sanidade já não vai ser muito legal. Se chove demais, o animal não pasteja tanto, porque durante a chuva o animal não consegue se alimentar, o animal pasta. Se for frio, mesma coisa, ocorre redução da ingestão de alimento, né? Ambiente muito quente, mesma coisa, o animal vai ter o comportamento dele ali alterado em decorrência desse calor extremo, né? O animal vai se movimentar menos, vai ingerir mais água, enfim. São situações que o ambiente vai fazer com que o comportamento desse animal e as respostas dele sejam diferentes, tá? Então, o ambiente é um dos fatores mais importantes dentro dessa questão, né, do bem-estar animal, um dos fatores que mais vai influenciar, porque quando você fala de ambiente, você está falando de várias situações, né? Aqui eu coloquei só alguns, mas existem outros fatores, né? Então, aqui, sol, chuva, vegetação, frio, tudo isso vai condicionar esse animal a ter respostas diferentes dentro do ambiente que ele está inserido. E um outro componente, né, que também influencia nessa questão do bem-estar, são as questões ligadas ao próprio animal, tá? Então, a espécie do animal, a raça do animal, a idade do animal, né? Então, assim, nós temos um animal sangue europeu, né, adulto. Aqui a gente tem um bezerro. Aqui a gente tem um zebuíno, né?
Então, assim, esses 3 animais são bovinos, mas que vão ter reações totalmente diferentes numa condição de calor, numa condição de frio, numa condição de chuva, né? Cada animal vai ter uma reação diferente, cada animal vai ter o comportamento alterado em detrimento das condições ambientais. Por quê? São fatores ligados ao próprio animal, à própria genética do animal, né? Ao comportamento de cada espécie. Então, os fatores ligados ao próprio animal também influenciam bastante nessa questão do bem-estar. Então, a gente tem que entender exatamente a espécie, né, a raça, o animal que eu estou trabalhando, para que eu possa, dentro daquela condição, dentro daquela realidade, eu possa escolher os melhores métodos para me trabalhar, para me condicionar esse animal a um ambiente adequado, né? Então a gente precisa primeiro entender, precisa primeiro compreender essa questão. Qual o animal que é, qual a idade desse animal, qual a raça, qual a origem, de onde esse animal veio, né? E aí, com base nessas questões, eu vou conseguindo adequar o meu ambiente, vou conseguindo adequar, né, o meu sistema de produção, a minha criação, para que esse animal então tenha uma condição de bem-estar satisfeita, atendida, certo? E aí, pessoal, vamos falar agora das 5 liberdades, né? São pontos bem cruciais dentro dessa questão do bem-estar. E assim, essas 5 liberdades, elas preconizam o quê? Tá? São 5 liberdades dentro do bem-estar animal. Elas preconizam que o animal esteja livre de dor, lesão e enfermidade. As 5 liberdades, elas devem ser atendidas para que o animal tenha uma condição de bem-estar atendida, uma condição de bem-estar satisfeita, tá? Então, primeira, o animal deve ser livre de dor, livre de lesões e enfermidades, tá? Ou seja, sanidade. Livre de incômodos, estresse ambiental, tá? Temperatura adequada, ventilação adequada, ambiente adequado, né? Livre de fome, sede e desnutrição, nutrição adequada, tá? Livre de medo e angústia, estresse comportamental, né? Estresse mental, ou seja, o manejo do dia a dia tem que ser um manejo adequado, tem que ser um manejo que não traumatize esse animal, né? Muito pelo contrário, que proporcione ao animal um sentimento de confiança, né? De interação com a pessoa que está interagindo com ele, né? Com as ações que estão sendo desenvolvidas ali, de modo que esse animal não se sinta estressado, ameaçado, encurralado, né? E que ele possa ficar à vontade, tá? Então o animal ele não pode ter medo, não pode sofrer esse tipo de trauma, né? Esse tipo de angústia. Livre para expressar o comportamento natural, tá? Então você tem que dar espaço para esse animal, tem que dar acesso a ambientes diferentes para que esse animal realmente consiga manifestar os seus comportamentos naturais, tá? Então essas seriam as 5 liberdades, né? Livre de dor, lesão e enfermidade, ou seja, o animal não pode sofrer. Livre de incômodo, tá? Ambiente adequado. Livre de fome, sede e nutrição, dieta adequada. Livre de medo e angústia, manejo adequado. E liberdade para expressar os seus comportamentos naturais, tá? Então essas são as 5 liberdades que devem ser atendidas para que a gente consiga garantir aos animais, né, uma condição aí de bem-estar satisfatória. E aí, essas 5 liberdades, elas foram criadas, né, para avaliar, por meio de inspeção e observação, e permitir avaliar qualitativamente os aspectos físicos, mentais e naturais do bem-estar, né? Então, essas 5 liberdades, elas foram criadas, né? E para você conseguir entender, compreender se essas 5 liberdades estão sendo atendidas, né? Você vai basear os seus estudos, a sua análise, o quê? Em indicadores clínicos e indicadores comportamentais, tá? Indicadores clínicos são alterações fisiológicas mesmo do próprio animal, tá? Pressão sanguínea, respiração, alteração de componentes ali na corrente sanguínea, né? São todas situações relacionadas ao funcionamento do organismo do animal, tá? Então, uma vez que o animal ele é submetido a uma condição X ou Y com relação a condições ambientais, né? A interações inadequadas, esse animal vai ter respostas dentro do seu organismo que vão dizer se esse animal está ou não, né, estressado,
está ou não no ambiente adequado, tá? E nós temos os indicadores comportamentais, né? Que está relacionado ao quê? Ao comportamento desse animal. Quantas vezes esse animal levanta e deita, se esse animal se desloca muito ou pouco, se ele passa uma parte do tempo deitado ou em pé, se ele rumina muitas vezes ou poucas vezes, qual horário que esse animal pasteja ou não. Então, esses seriam os indicadores comportamentais, tá? Então, com base nos indicadores clínicos e comportamentais, a gente consegue, então, identificar se esse animal está tendo, né, aquelas 5 garantias satisfeitas, né, aquelas 5 liberdades satisfeitas, beleza? E aí, nós temos alguns princípios para avaliação do bem-estar animal, né? O primeiro, manutenção da saúde básica, tá? Então, o primeiro princípio é o quê? Sanidade, pessoal. Sanidade é um princípio básico para avaliar o bem-estar desses animais, tá? Segundo ponto na avaliação do bem-estar animal, redução de dor, né? E do desestresse, tá? Então, prevenir lesões, promover o manejo que não cause medo ou dor e prevenir a fome, sede e desconforto térmico, beleza? É um outro princípio para avaliação do bem-estar animal. Terceiro princípio, né? Desenvolvimento do comportamento natural e estado afetivo do animal, tá? Tentar deixar o animal numa condição mais próxima do natural possível, tá? O animal numa condição mais próxima do natural, ele vai manifestar os seus comportamentos de forma muito verídica em relação àquilo que ele realmente está sentindo, né? É por isso que ele, então, é um princípio, né, para você fazer essa avaliação do bem-estar. E o quarto, não menos importante, né, elementos naturais do ambiente, acesso à luz, sol, enfim, garantir um ambiente adequado, tá? Ambiente adequado é um dos fatores mais importantes para você fazer, então, a avaliação do bem-estar animal. E aí nós temos algumas áreas, né, para avaliar o impacto dos procedimentos que nós realizamos com esses animais e entender como esses procedimentos impactam nessa questão do bem-estar, né? Quais seriam essas áreas, pessoal? Nutrição, ambiente, saúde, comportamento e estado mental, tá? Então, esses 5 pontos são os pontos que nós iremos analisar para entender se aquilo que a gente faz com o nosso animal é evasivo ou não em relação ao bem-estar animal, tá? A condição de bem-estar que esse animal está submetida ou não. E a gente pode então concluir, tá? A gente vai finalizar aqui a nossa aula, mas boa nutrição, né? Os animais estão sendo alimentados e supridos apropriadamente com alimento e água. São questões que a gente tem que fazer para que a gente possa entender se esse animal ele está numa condição adequada ou não, né? Então esse animal recebe uma boa alimentação, esse animal tem acesso à água, à comida de qualidade, em quantidade necessária. Com relação ao alojamento, esse animal está alojado no espaço adequado, né? É um espaço grande, é um espaço pequeno, é um espaço que, enfim, esse animal possui boa saúde, eles estão saudáveis, o protocolo sanitário está sendo seguido, é um protocolo adequado. Esses animais estão apresentando algum comportamento anormal, o comportamento deles é o comportamento apropriado, né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer quando a gente está no sistema de criação, quando a gente está trabalhando com animais. Nós temos que fazer essas perguntas de forma constante, de forma recorrente, para que a gente possa entender, né, se o nível de interação do animal com o ambiente, tá? E que a gente possa atestar o nível de satisfação do animal com o ambiente que ele está inserido, tá? Então, assim, a gente tem que se atentar a esses pilares que a gente tanto comentou: nutrição adequada, sanidade adequada, manejo adequado, garantir que esse animal tenha a capacidade de manifestar os seus comportamentos naturais, né, ou mais próximo disso possível, que a gente consiga proporcionar a ele esse ambiente adequado que ele tanto precisa para se desenvolver, certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, tá? Essa parte mais introdutória. Nossa próxima aula será então amanhã, tá?
quarta-feira. Hoje é terça, né? Amanhã é quarta. Então, nossa próxima aula será amanhã. E nós iremos, então, entrar, a partir da aula de amanhã, a abordar aspectos mais pontuais dentro de cada uma das criações. A gente vai falar um pouquinho de bovino, vamos falar um pouco de aves, vamos falar um pouco de suínos, tá? E da questão do bem-estar envolvida em cada uma delas. Fazer alguns pontos polêmicos, algumas coisas que são discutidas, tá? Mas a ideia dessa aula, pessoal, que eu mais quero que vocês entendam aqui, né? É essa obrigação que o ser humano tem de proporcionar condições satisfatórias, né, adequadas, para que os animais de produção possam se desenvolver, tá? A gente não pode tratar esses animais como seres sem vida, como algo muito artificial. A gente tem que ver esses animais como seres vivos que têm necessidades para serem atendidas assim como nós, seres humanos. Beleza? Então a gente tem que respeitar a natureza desses animais, a gente tem que agir de forma muito sábia na hora de lidar, na hora de interagir, na hora de condicionar esses animais dentro do ambiente de produção. Beleza? Então, pessoal, o material está disponível para vocês, temos questionário para vocês fazerem, ferramenta de interação também disponível. Quer deixar pergunta no fórum, tá? A aula vai ficar gravada aqui no portal. E a qualquer coisa, pessoal, estou à disposição, pode mandar mensagem no fórum, enfim, qualquer ferramenta de interação que vocês quiserem interagir, eu vou estar aqui para atender a demanda de vocês, beleza? Valeu, valeu, obrigado, tudo de bom para vocês.